Fala aí, pessoal. Estamos aqui com mais uma questão de física, dessa vez com um tema de elétrica. É um tema que sempre cai no Enem, é garantido. Sempre vai cair pelo menos duas questões de elétrica. Importantíssimo aprender o básico, primeira lei de Ohm, segunda lei de Ohm, como funciona tudo lá dentro, eletrodinâmica. É importante sempre dar uma estudada. Também, como sempre, como eu falo, ciência da natureza, sempre útil para o dia a dia. Um dia você vai trocar resistência, talvez seja importante algum conceitozinho que você aprendeu. Então, vamos nessa. Ao pesquisar um resistor feito de um novo tipo de material, um cientista observou o comportamento mostrado no gráfico tensão versus corrente. Após análise do gráfico, ele concluiu que a tensão em função da corrente é dada pela equação V igual a 10I mais I ao quadrado. O gráfico da resistência elétrica R do resistor em função da corrente é tal. Bom, só para a gente dar uma relembrada, puxei aqui um gráfico de um circuitozinho bem básico. A gente tem sempre uma maneira de trazer energia. No caso, a gente tem uma pilha aqui, pode ser um gerador, qualquer coisa do tipo. O fio, que pode ser um interruptor, uma chave, algum tipo de maneira de bloquear. Às vezes pode até não ter, mas é uma maneira de você bloquear a corrente. E você tem sempre uma resistência. E vai voltar de volta para a pilha, certo? No sentido convencional, você vai do mais para o menos. No sentido real, você vai do menos para o mais. Bom, como é que isso aqui funcionaria? Dessa pilha aqui, geraria uma tensão em volts que lança elétrons por esse fio em uma certa corrente. Corrente é quanto você deixa passar nesse fio. A chave impede a passagem, certo? Não tem nenhuma notação matemática para ela. E vai passando pelo fio até chegar na resistência. O que é uma resistência? Resistência é nada menos do que, digamos, um corredor muito pequeno. É difícil você passar. Os elétrons têm tanta dificuldade de passar que quando eles batem na parede do fio, essa resistência vai gerar eletricidade. Não é eletricidade, desculpa, calor. Por que calor? Quando você esfrega dois corpos, você gera calor. Certo? Se você esfregar a sua mão, você vai gerar calor. E é isso que acontece, o elétron esfrega na parede do fio, do resistor, e gera calor. No caso da lâmpada, né, quando você gera calor aqui no meio, ele interage com o, o gás que está dentro do vidro e gera luz. É assim que funciona a lâmpada, certo? Por isso que se quebrar o bulbo, ele não funciona mais, porque o gás escapou. E os elétrons, depois de desgastados aqui, voltam para a pilha para recarregar e continuam fazendo isso pro resto da vida. Então, essa é a maneira simples que eu posso explicar como funciona o circuito. E nesse circuito, como você deve ter percebido, tem três fatores matemáticos importantes. Você tem tensão, que vem da pilha, do gerador. Você tem corrente, que determina qual a facilidade que eles vão passar pelo fio. E você tem resistência, que é o quanto de energia você vai gerar aqui. Para calcular cada um deles, a gente tem uma lei chamada primeira lei de Ohm, que um cara chamado Ohm descobriu uma relação entre esses três variáveis em um circuito. Você tem que a resistência sempre vai ser igual a tensão dividida pela corrente, ou a corrente sempre será igual a tensão dividida pela resistência, ou a tensão é igual a corrente dividida pela resistência. Você tem sempre essa pirâmidezinha aqui que você pode decorar. Você coloca o dedo, digamos, por I, e você tem I igual a U dividido por R. Ou você tampa o U, aí você teria U é igual a I vezes R. Ou você tamparia o R, você teria R é igual a U dividido por I. Tudo isso aqui você descobre só lembrando um, também você lembra o resto, certo? Só fazer umas manobras matemáticas aqui, né? Jogar o I para cá, jogar o R para baixo, e você consegue descobrir tudo. Bom, vamos voltar agora para a questão, depois de toda a explicação. O que ele está pedindo é o gráfico da resistência elétrica em função da corrente. Isso significa que a gente quer pegar uma equação que vai ser R igual a alguma coisa vezes I, certo? Ele vai ter que descobrir essa função linear aqui, ou essa função linear, ou essa função afim, ou essa função afim, ou essa função de segundo grau. Vamos ter que descobrir. Não, desculpa, não é função linear, é função constante. Me desculpa. Essas aqui seriam funções lineares. Como que a gente vai descobrir isso? A gente vai ter que pegar essa equação aqui e substituir a tensão por R. Ficaria simples, porque você teria R aqui desse lado e I aqui. Ficaria então
U, que é V, U e V é a mesma coisa, certa tensão em volts. Você teria então R, desculpa, U seria igual a I vezes R, então você teria R vezes I igual a 10I mais I ao quadrado. Você jogaria o I para cá, você cortaria os I's com os I's e você chegaria a essa conclusão aqui. Se R é igual a U dividido por I, então R é igual a 10 mais I. Você chegaria nessa equação aqui. Agora, vamos ver qual, desculpa, não essa equação, essa função aqui. A resistência elétrica, R, em função da corrente. Tudo bem? Então, daí, vamos tentar ver qual deles está enquadrado. Isso aqui não é uma função de constante, nem uma função de segundo grau, é uma função afim, onde x seria o i, e o seu a seria 1 e seu b seria 10. Então, a gente já pode eliminar essa alternativa aqui, são duas funções constantes, e essa aqui que é de segundo grau, porque tem essa curvinha aqui. Agora, só para ver qual desses dois que está valendo. Lembrando lá, matemática função afim, o b quer dizer onde ele passa pela, pelo eixo y. E nessa função aqui, o eixo y corta no 0 e aqui o eixo y é cortado no 10. Então, esse aqui, o b é 10, então ele cortaria o eixo y no 10. Então, não é essa. O que sobra pra gente é a alternativa D. Então, fica aí essa questão de física. Obrigado pelo seu tempo. Dá um like, se inscreve no canal, segue a página no Instagram e tudo mais. Vejo vocês na próxima. Valeu!